muito bem-vindos a mais um programa Francamente versão quarentena. Tainá Franco na área, sempre trazendo o quê? Gente legal, gente interessante e bandas incríveis aqui na programação da Rádio Difusora e também no YouTube, né? Para quem está ouvindo na rádio, vai lá no YouTube para você ver a face das nossas convidadas de hoje e conferir esse papo aí em vídeo, na versão em vídeo. Gente, uma delas já esteve no programa para falar da banda, a outra já esteve no programa para falar das promotoras legais populares. A Aline Lola é a primeira vez aqui no Francamente, não será a última. Eu falo que sempre quem vem volta, porque esse programa a gente se apega. E hoje as clandestinas estão aqui comigo. Não é só música também, lançando um disco. O disco é um manifesto, né, gente? É a luta musicada, não é mesmo? Bem-vinda, meninas. Obrigada, querida. Estou muito Prazer feliz estar aqui pela primeira vez. Prazer imenso. E aí, vocês estão lançando um disco em meio à quarentena. Saiu agora, final de maio, é isso, né? Final de maio. Isso, 22 de maio. Porque assim, quando você vai lançar um disco, você já quer ir para a estrada, né? Você já quer fazer show, já quer ver a galera cantando os sons, né? E a gente está com um pequeno empecilho aí de shows, a gente não sabe quando volta, né? Quando o cenário musical volta, quando o cenário do entretenimento volta de fato. Eu vi até uns posts aí de gente em umas bolhas de plástico, eu falo, não dá. Como você vai fazer um show de punk dentro de uma bolha de plástico, né? Então, essa é a realidade paralela, estou dispensando, mas torcendo aí para voltar logo. Como que foi, meninas? Vocês começaram o processo de gravação do disco já em meio à pandemia ou foi um pouquinho antes? Porque requer aí algumas horinhas de estúdio, não é mesmo? Como que foi esse processo de criação do disco? Bom, acho que eu vou começar a falar. Pode começar, então. Vai lá, Nath. A gente vai levantando a mão, pode ser? E daí, tá. Bom, na verdade, não, foi tudo uma surpresa a pandemia, né? Como você falou, a gente tinha se planejado, o álbum sempre foi um objetivo, né? E daí a gente tinha se planejado em lançando o álbum, começar a fazer shows, né? A gente tinha algumas ideias de fazer em São Paulo, fazer em Campinas também, que é um polo importante pra gente, fazer em Jundiaí, com certeza. Então, na verdade, desde o ano passado, a gente está se planejando e se preparando para a gravação. A gente parou praticamente 2019 inteiro, assim, o ano inteiro, só para ficar em estúdio, ensaiando, nós três, porque nós quatro, na verdade, né? Teve algumas participações com a Aline Maria e algumas outras pessoas, mas basicamente nós três, e porque a gente não tinha nenhuma experiência, né? Não sabia como ia ser. Tem o lance do metrônomo, que nenhuma das três tem experiência. Então, a gente tinha uma noção, conversou bastante com Mari e com a Hel, que Mari foi nossa produtora musical e Hel é a dona do estúdio, Mestre Felino. Enfim, e daí a gente parou o ano inteiro para fazer esses ensaios, que foi muito produtivo. A gente percebeu uma evolução muito boa, né? A gente precisava disso também, né? Antes disso, a gente estava fazendo mais shows do que realmente ensaiando, né? A gente fala que acabava sendo ensaios abertos, porque a gente mais se encontrava já com o público do que realmente conseguir ensaiar. O que foi ótimo também, né? Acaba sendo uma escola. A gente se entende muito bem, a gente já consegue se entender em palco, assim, de se olhar e saber a hora de parar, a hora de não parar, errou ali, tudo bem, vamos embora. A gente já consegue fazer tudo isso mais organicamente, sabe? Sim. O palco te dá esse feeling mesmo, né, de interação com a banda, desses processos de uma olhar para a outra e já sacar. Isso não se cria no estúdio ou não se cria na hora de gravar o disco, né? É uma coisa genuína que acontece quando as pessoas têm sinergia no palco, né? Sim, e acaba sendo muito diferente no estúdio, né? Porque apesar da gente treinar, ensaiar e falar, não, agora eu vou fazer isso, e depois da quinta vez que eu fizer isso, você entra. Na hora do palco a gente não sabe, né? A Ká até pode falar um pouco no show do Sesc, que o baixo dela logo no começo parou, e daí a gente continuou, sabe? As coisas acontecem ali, não tem como parar tudo, né? E falar, não, vamos recomeçar. Não dá, sabe?
tem um horário programado, né? Principalmente nesses shows que a gente está recebendo cachê. Então, a gente tem que também ter essa sinergia para as coisas acontecerem. Isso que a Nath falou foi até legal, que mostrou um amadurecimento nosso como banda, né? O pedal de distorção do meu contrabaixo, o drive, eu apertei no começo da música e no meio da música, e quando eu queria desligar, ele não desligou, e aí ficava aquele som que tá over, né? E eu falei, ok, vamos até o fim da música, né? A nossa hold, a Carol Doro, tentando consertar, não resolveu, e a gente deu conta. E não só nesse momento, mas outros momentos que a gente também conseguiu, devido a esses vários ensaios abertos que a Natália se referiu, né? Hoje a gente consegue se entender no palco do tipo assim, uma esqueceu, a gente entra no compasso de espera, até a outra entrar novamente, a gente continua e o público nem percebe que a gente estava lá num compasso de espera. A Clandestinas, ela surgiu em 90, olha eu, o ano passado, em 90, né? Em 2016, né? Vocês já se conheciam da militância, ela surge nesse anseio de musicar mesmo a militância, né? E nesse processo de 2016 até agora, vocês lançaram algumas músicas, né? Porque tem música que a gente toca lá na rádio, que é antes do disco, que já faz parte da nossa programação. E qual que é a diferença, não só da sinergia, dessa maturidade de vocês enquanto banda mesmo, né? Que está no estúdio, gravou, lançou disco, mas essa maturidade que a vida traz mesmo, de militância, de linguagem, na hora de compor, na hora de se expressar com o público, né? Porque imagino que também tenha homens no público de vocês, embora ali todas as mensagens sejam feministas, enfim, é um levante mesmo feminista. Como que vocês olham, assim, de 2016, 4 anos, até agora, 2020, que culminou nesse disco de 13 músicas, como que vocês olham esse amadurecimento enquanto seres, né, enquanto artistas e mulheres? Bom, acho que é legal falar que começou em 2016, não como banda, digamos assim, né? Vou até usar as palavras que a Camila usou em outro momento, que era ela e a Bárbara, que é uma artista, musicista aqui da cidade de Jundiaí, maravilhosa. Elas duas começaram como uma dupla, a Camila tinha umas músicas e elas tocaram no Sarau das Minas, né? Um espaço independente, cultural alternativo, super importante também, né, de protagonismo das mulheres. E aí a gente foi se juntar mesmo como banda em 2017, em janeiro de 2017. Então são 3 anos e pouquinho, né, 3 anos e meio aí de banda. E é isso, né, bastante inexperientes todas nós. Eu não tocava guitarra, não sabia tocar guitarra, nunca tinha tocado guitarra. Sabia alguma coisa de violão, mas, enfim, básico, assim. E a Nath tocava cajón, não tocava bateria também. A Camila não tocava baixo. Então, tem todas essas diferenças, né? Que a gente nem tocava os instrumentos que a gente toca. Assim, não sabia, eu estava aprendendo, né, esses instrumentos. Com banda anteriormente, é isso? Nenhuma de vocês veio ali de um movimento musical, de outras bandas? Eu tive uma experiência com banda na época da faculdade, né? Mas era só no vocal, assim, e eu fazia, sei lá, acho que talvez umas brincadeiras na percussão, porque eu tocava pandeiro, mas quando gravou mesmo, sei lá, foram 3 músicas para um festival e não passou no festival, sabe? Tipo isso, gravação caseira. Então, assim, nem dava contar essa experiência, né? Mas lógico que foi bem legal, mas era isso, era eu só de mulher, todos os homens, e a banda só de homens. Então é uma experiência muito única, Clandestinas, que somos todas mulheres, todas com essa pegada feminista, todas conversando, debatendo, discutindo sobre isso, discutindo sobre ser mulher e ser mulher LGBT, que ia mais aí no nosso caso, né? Então, a gente vem com essas duas frentes de militância, né? O feminismo e também a luta LGBT, mostrar o amor entre mulheres, né?
questionar a heterossexnormatividade, questionar os padrões de gênero, questionar também que só pessoas novas podem tocar, podem começar uma banda. Nós somos todas mulheres mais velhas, né? Dos 30 para cima, e então tem toda essa diferença, né? De como a gente começou também muito despretensiosamente, assim, sabe? A gente não... Eu acho que a gente foi desenvolvendo e ganhando confiança e pensando, acho que dá para ir ganhando outros espaços, dá para gravar. A gente fez primeiro uma gravação demo, né, que é essa que você mencionou, que já inclusive tocou aqui na rádio. E essa demo foi isso, ao vivão, assim, gravando no estúdio, todo mundo tocando junto e tal. E quando a gente gravou foi tipo, nossa, que incrível, olha isso. Aí a gente ouve hoje, né, e fala, nossa, né, tem tanta coisa mudou, né, a Nath nem tava na bateria ainda, né, a Ká estava já no baixo, mas é isso, né, eu acho que a gente tinha pouca experiência, né. Então, tem todo esse processo aí de a gente ganhando confiança e desenvolvendo, e de falar, não, acho que rola, vamos tentar gravar e ficar o ano de 2019 nesse intensivão de ensaios para gravar, né? Porque aí vem um investimento físico, emocional e um investimento financeiro também, né? Então tem que realmente estar pronta para esse investimento todo, né, que se faz. Sim, e é isso. Desculpa, pode falar, Ká. Teve esse amadurecimento que a gente vivenciou, muito significativo como musicistas, né? Esse processo de aprendizagem, e que a nossa forma de acolher uma a outra e fortalecer uma a outra foi muito importante para a gente ter essa possibilidade de a gente aprender a tocar juntas, né? Então nunca houve essa cobrança do tipo, nossa, você está errando, etc, sabe? Ao contrário, de boa, vem cá, me dá um abraço, é isso, sabe? Então acho que essa maneira da gente acolher, né, cada uma dificuldade é outra, foi muito importante. E até você tinha comentado, Tainá, sobre essa questão da nossa militância, né? Que eu vou falar por mim, né? Para mim, esses 3 anos foi um processo de grande amadurecimento como musicista. Eu era muito insegura, de tremer mesmo no palco, entrar no palco assim e tremer. Eu já tremo menos. Eu tremo um pouco, né? Mas assim, de ser muita insegurança mesmo. E eu fui aos poucos conquistando essa confiança, já me sinto confiante para dizer, eu sou uma contrabaixista, né? Antes eu tinha, falei, não vou nem contar que eu toco contrabaixo. Ele falou, não, eu sou uma contrabaixista, ainda tenho muito que aprender, estou estudando bastante, mas eu sou, né? E agora, quanto à militância, quanto a enfrentar situações que a relação com o público traz, eu acho que eu já me sentia mais segura, porque eu tinha mais experiência com a militância, né? Acho que todas nós viemos da militância para a música. Então, acho que eu vou falar por mim, mas eu acredito que para todas nós era mais confortável fazer uma fala política do que cantar uma música política, sabe? Então, acho que para mim foi esse processo, né? Então, era mais fácil eu participar de um manifesto, de uma palestra, alguma coisa, do que fazer esse mesmo manifesto musicalmente. Então, acho que foi isso. A Nath saiu, agora voltou. Quer falar, Nath, desse processo todo aí da construção como mulher, como artista, como militante, na construção aí que resultou aí nesse produto final que é o disco, né? Mas mais pessoal, assim? Ou da banda como um todo? Pergunta. De você. Elas responderam, assim, essa experiência para elas, né? De serem militantes antes de ser artista, e desse processo de amadurecimento como artista, né? De subir num palco, tocar um instrumento, de ter ali uma troca, e também desse processo todo de amadurecimento como militante, né? A luta é a mesma, os momentos políticos e históricos mudam também, exigem que você se posicione de formas diferentes, né? Enfim, como que está sendo
como que foi, como que está sendo, né, esse momento para você? O começo da banda foi o começo da minha relação séria com o feminismo, vamos dizer assim. Foi em 2016 que eu fiz o curso das PLPs lá em São Paulo, que foi onde deu realmente abriu minha mente para isso, né? Eu entendi qual a abrangência do feminismo. Em 2017 a gente começou o projeto, né? Então convergeu muito essas duas coisas, assim, né? E a Cá chegou com as letras super fortes e lindas, assim, poéticas. E daí é o que eu falo, assim, eu acho que se fosse qualquer outro tipo de projeto, só de música, sabe? Vamos fazer música? Eu acho que eu nunca ia me permitir a isso. O que me interessou foi essa pegada das clandestinas, de ser realmente essa pegada mais feminista, de militância e tal, né? Pode ser que a gente se transforme, vai se transformando em outras coisas, em outros ritmos, tudo bem. Mas eu acho que essa vertente é uma coisa característica da banda, né? E em relação à evolução mais pessoal, assim, como militante, como artista, acho que foi 100% evolução, né? Em relação a musicista, eu não tocava bateria, hoje eu toco, posso dizer que eu toco bateria, ainda tenho muito que aprender, né? É um processo que eu acho que nunca vai se esgotar, mas não sei, foi muito arriscado da minha parte topar, entrar numa banda, assim como a Lola falou, não sei se ela falou, né, aqui, porque eu caí, mas enfim, a Lola não sabia tocar guitarra, né, ela topou por causa do projeto, e a mesma coisa eu, assim. Então, a gente topou e a gente ficou muito feliz com o resultado, foi bem desafiador gravar, não foi sussa, várias crises, né? Eu acho que todas nós choramos lá na hora, seja para tocar que não estava rolando, seja para cantar e as travas que a gente tem, né? Então, a gente entende a banda mais do que uma banda. Para a gente é um processo também fazer parte disso, sabe? É um processo em construção, um processo de empoderamento. Meu envolvimento com a arte sempre foi no backstage, né? Eu comecei como produtora, já aqui na região, né? Eu sou de São Paulo, eu mudei para Campo Limpo e sempre fui mais nessa pegada de organizar, não necessariamente de estar no palco. Na verdade, eu nunca quis estar no palco. Então, para mim é um processo importante isso, assim, pessoal, sabe? Me permitia isso, assim. E hoje a gente faz e é muito gostoso também. É prazeroso, né? Eu acho incrível quando você encontra na arte uma forma de expressar uma vontade, uma militância, né? Eu acho tão importante, porque eu que sou da cultura, acho que a arte é tão transformadora, é uma ferramenta tão incrível, né, para você alcançar outras pessoas que, de repente, a música chega numa pessoa que jamais iria numa palestra, por exemplo, né, sobre o tema. Enfim, eu acho que você alcança ali outras pessoas e traz para perto, né? E faz com que as pessoas questionem. A primeira audição que eu fiz do disco, ouvi inteirinho, assim, eu sempre falo, Clandestinas é uma banda punk de Minas, não sei o quê. Hoje eu penso, Clandestinas para mim, continua tendo esse espírito punk no sentido de contestador, no sentido do que é, né, a essência do punk rock, mas vocês têm vários flertes ali com outros estilos musicais e vocês transitam tranquilamente, né? Sem fronteira, sem apego, e fica difícil de colocar na prateleira, né? A Clandestina fica nessa prateleira aqui na hora de comprar o disco, né? Vocês conseguem quebrar esses muros aí, né? Muito legal você falar isso. É legal a gente ter esse retorno, né? Porque eu acho que acho que vai muito ao encontro do que a gente estava falando até agora, que o que a gente está fazendo é isso, usar a música como uma ferramenta. Então a gente também, nós não estamos presas a rótulos, a fórmulas, né? Tipo, a gente está fazendo música, usando a música como ferramenta para falar de questões sociais, políticas, né, culturais, enfim, a gente está aí para falar, questionar a forma como
como essas opressões acontecem, falar também de amor, né, mas de um amor que sai do que é visto socialmente como regra, né? Então, a gente vem trazendo esses questionamentos, trazendo as nossas dores também, né? Falando, denunciando, né, mortes, denunciando a nossa invisibilização, né? E falando sobre depressão também, e aí falando de união, falando da importância do feminismo, da importância de estarmos juntas, de lutar, né? E aí né, a forma como a gente foi construindo isso também, porque nós temos repertórios muito diferentes, distintos, assim, nós temos, claro, que gostos em comum, várias coisas em comum que a gente curte, mas a gente também tem coisas muito distintas, né? Universos muito distintos musicais. Então, isso aparece, né? Mesmo a maior parte das músicas tendo sido trazidas pela Camila, né? As letras, os arranjos a gente foi construindo juntas. As próprias letras, depois nós fomos fazendo algumas intervenções, né? Nas letras. Então, tem partes que são nossas também, minha, ou da Nath e da Aline também, que fez essa participação mega especial com a gente. E aí é isso, né? Então tem todas essas influências de várias coisas que a gente ouve e que a gente acha importante também, né? Por exemplo, o funk, que é extremamente marginalizado, extremamente colocado como, né, de uma forma bastante pejorativa por algumas pessoas. A gente sabe que tem, lógico, questões, vários problemas, mas não é no gênero musical. Na verdade, é no machismo, né? O machismo que tá no sertanejo, no funk, na MPB, enfim. Então, a gente também traz essas coisas para questionar até, né? Tipo, né, por que não pode ter, né, essas misturas todas aí na música, né? Eu acho muito foda isso, porque quando você fala de movimento feminista, de LGBT, me parece que as pessoas só têm o direito de falar sobre sexualidade e nada mais. E o disco traz outras pautas, né? Como você falou, depressão, tem uma música que é da Luana, que tem participação, cadê? Na Lua Ana também, que é uma denúncia, né? Esse som. Então, eu acho muito importante, porque isso também faz com que outras mulheres se sintam no direito de falar sobre outros temas e fazer outras denúncias, porque a sexualidade não é a única questão relacionada ao movimento LGBT, né? Ela é uma das questões, né? Você tem várias, tem uma variedade ali de questões, e isso o disco traz de alguma forma, né? Ele traz a música mais romântica, traz o manifesto, o refrão, para mim, é mais um grito de guerra, né? Tem música que tem refrão ali que é mais um grito de guerra do que propriamente um refrão para você tocar com um copo de vodka na mão, cantar, né? No Vila Mix, sei lá, algum outro lugar desses que se reproduzem refrões de sertanejos machistas, mas que passa porque, enfim, traz dinheiro, né? Então, acho muito, muito incrível isso que vocês fizeram com esse disco. Queria que vocês falassem um pouquinho desse repertório, né? Acho que, como a Lola falou, a gente tem uma diversidade entre nós, nossos corpos, nossas histórias, nossas formações e os repertórios musicais que marcaram nossas vidas, né? E é uma coisa bastante orgânica de a gente trazer essa diversidade também rítmica, melódica, literária, na hora da gente criar juntas as músicas, né? E isso acaba sendo bastante marcante no álbum. E como a Natália sempre fala, assim, a banda é uma coisa que está sempre em processo, né? E esse álbum mostra um retrato do momento que a gente viveu nesses 3 anos e o ponto que estamos agora. E certamente a gente vai diversificar mais ainda, né? Nos próximos álbuns, né? Nas criações, né? Esses dias mesmo a Natália mandou para mim um áudio com uma música que ela está compondo que tem um groove funkeado, soa assim muito foda, assim, muito lindo, sabe? E é uma coisa muito diferente
do que a gente fez até hoje, sabe? Aí foi muito legal fazer a linha de baixo dessa música, sabe? Vai ser Era algo... por isso que você estava escutando o Vitor Uten esses dias? Sim, eu estou estudando bastante contrabaixo para dar conta das músicas que as bandas estão trazendo. Que legal, que legal. É muito incrível porque, cara, primeiro que é aquela coisa que a Nath falou, a Nath não, a Aline falou, que é uma banda de mulheres acima dos 30, né? Parece que ter uma banda, ter essa coragem, só cabe à juventude, só cabe ali na inocência da adolescência mesmo, né? Que depois disso, ou você é um músico que já fez alguma coisa e forma uma banda, ou você não pode, né? No dia que a Camila tweetou que ela estava ouvindo o Vitor Uten, eu até comecei a ouvir umas coisas. Eu até olhei meu contrabaixo e falei assim, será que está na hora de eu aprender definitivamente tocar contrabaixo? Aí estou vendo também se eu compro cordas novas, porque eu acho isso super importante. Se joga! Né? Eu acho isso super importante. Eu queria falar sobre isso, aproveitando, porque é isso, a gente se coloca nessa posição, mas é importante falar que não foi fácil, não é um processo fácil, entendeu? Quando a Ká chegou com essa proposta, que foi uma ideia da Ká, né, era uma vontade dela desde o começo de ter a banda, eu me perguntei, tipo, tá, vamos fazer uma banda? Vamos. Tipo, tá bom, Cláudia, sabe? Senta lá, Cláudia. Sabe? Tipo, porque é isso. Eu tinha 29 anos na época e eu falei, não vou começar a tocar um instrumento agora, né? Tenho que ganhar dinheiro, eu acho, né? Preciso pagar as contas, não é isso que tem que fazer? Então, foi um processo também, em vários sentidos, né? A gente quebrar essas barreiras e falar, não, a gente pode também fazer isso, né? Pra gente, para além de tudo que a gente fala e tudo mais, para mim é importante estar fazendo isso, sabe? Pegar um tempo da semana e estudar a bateria, porque é prazeroso, eu estou fazendo uma coisa para mim. E isso também vai passar uma mensagem, que na minha vida isso é importante. Eu quero estar aqui nesse mundo passando mensagens, né? Eu acho isso importante. Então, enfim, desculpa te atrapalhar aí na sua fala, mas eu só queria falar que é isso, queria te incentivar, sabe? Aproveita agora a quarentena, que, querendo ou não, a gente está mais indoor, a gente está mais dentro de casa e a gente consegue, aos poucos, fazendo isso, sabe? É uma barreira e não é fácil, mesmo assim, sabe? Porque justamente isso, né? Não, tem que... se você monta a banda, é para fazer sucesso, é para ganhar dinheiro, senão você vai arrumar um emprego que vai pagar seus boletos, né? Então, a gente acaba deixando toda a nossa parte lúdica, toda a nossa... para trás, né? Todos os nossos desejos, na verdade, né? Quando falar rock é coisa de macho, não sei o quê. A gente tem que lembrar que o rock começou com uma mina lá atrás, Dona Roseta, que foi esquecida na fila, né? Foi esquecida no churrasco lá, mas foi uma mulher aí que começou, que pegou guitarra. Enfim. Minha inspiração, inclusive, né? Sister Rosetta Tharpe, uma mulher negra também, mais velha, assim, arrasando na guitarra, né? Tipo, quero chegar um dia lá. E é incrível isso, porque vocês contando a história de vocês também resgata a história de outras mulheres que foram esquecidas ou que foram apagadas, né? Porque a mulher ela sempre conseguiu se expressar nas artes, mas ela tinha mais relevância quando ela servia ao fetiche masculino, né? Então, quando ela era diva, quando ela estava com um vestido justo, quando ela cantava músicas de amor, que ali não feriam a masculinidade de ninguém, né? E vocês não estão aqui para isso, né? Para ser essas divas incólumes que satisfazem todos os desejos masculinos quando estão no palco, né? Vocês vêm realmente para afrontar exatamente isso dentro da cultura, né? Não só na militância feminista, enfim, mas também dentro do cenário musical, né? Sim, e daí também tem um lance, eu só quero comentar porque é uma coisa que eu estava falando com a Aline hoje. A gente estava conversando sobre um texto da Bell Hooks que falava sobre isso. Também nunca foi deixado, a gente nunca pôde, como mulher, ter um tempo pra gente nesse sentido, de prazer, sabe? Sempre a gente tem muitas coisas para fazer, seja em casa, seja com os filhos, né, no padrão. É isso, a gente tem muita coisa para cuidar, muita coisa para pensar. Eu tô falando no sentido, tipo,
que no começo, e ainda é um processo para mim, eu preciso trabalhar com uma certa culpa de estar passando 1 hora por semana estudando bateria. Sim. Porque eu sou autônoma, e daí sempre tem uma desculpa, né? No meu caso é isso, eu sou autônoma, se eu tô trabalhando aqui com bateria, eu tô deixando de fazer o meu trabalho e evoluir de outras formas para ganhar dinheiro, sabe? Então, também tem uma coisa ali de culpa sempre presente, muito forte, que é que aos poucos a gente tem que, sabe, deixando isso para trás e falando, não, tudo bem, sabe? Tudo bem, é um momento seu, né? E é um momento seu que não é um momento de passar creme no corpo, é um momento de se embelezar para outras pessoas, entendeu? É um momento seu. E isso sempre foi julgado também, sabe? E esse texto falava muito sobre isso, então, enfim, eu só queria compartilhar, porque eu fiquei pensando muito na minha vivência. E eu realmente ainda sinto muita culpa. Eu nunca tive um tempo para mim, sabe? Então, esse processo das clandestinas também me faz pensar e me colocar nesse lugar que tudo bem, sabe? Eu posso, né? Eu posso ter esse tempo, eu posso estar aprendendo a fazer uma coisa nova, em detrimento de todas as outras que eu tenho que servir à sociedade, né? Eu tenho que aprender. Eu posso deixar de fazer meu skincare hoje e aprender a tocar bateria e fazer uma virada de bateria, né? E tá tudo bem. Exatamente. E é isso. E para os homens cis, né? Sempre foi posto, né? Esse texto falava disso. Tudo bem, é bonito. A gente acha bonito ver né, na época, né? Nesse texto que ele estava falando isso, é bonito ver um homem focando nas artes, sabe? Sim. Tipo, é uma coisa de vangloriar, uma coisa legal. E não é assim, e até hoje é assim, sabe? Tipo, tanto que as bandas, grande parte, são de meninos mais adolescentes. Quem, né, aprende a tocar um violão, uma guitarra, ganha um instrumento, seja a bateria, são, né, meninos já bem mais novinhos, né, também. Enfim, né, tem toda essa discussão que eu acho bem interessante. A gente fala das artes para as mulheres, sabe? Sim, ultimamente as meninas ganham, na minha época eram outros presentes, mas eu vejo, o menino ganha instrumento musical, a menina ganha um silicone, sei lá, é sempre para a mulher é alguma coisa para ela ser mais bonita, desse tipo de empoderamento estético que é uma grande falácia, né? Empoderamento não e desde criança mesmo, né? Desde criança, eu acho que vem já desde criança esse processo. É isso que a gente questiona também dos papéis de gênero, né? Que é isso, os meninos são muito mais estimulados a serem autônomos, a fazerem as coisas que são mais de criação, de engenharia, de construção, de ciência, de médico, quando as meninas vão ganhar os brinquedos que estão ligados à vivência doméstica, né? Até hoje, a boneca, né? Brincar de cozinha, exatamente, até hoje. Panelinha, fogãozinho, bonequinha, sabe? Eu faço questão, eu tenho uma sobrinha de 4 anos, eu faço questão de dar para ela instrumentos musicais, sabe? Eu já dei guitarra, já dei, assim, guitarrinha de brinquedo, né, gente, também. Mas é isso, sabe? E a sorte que o pai dela também meu irmão, né, guitarrista também. Mas até isso que a Nath falou tem tudo a ver. Por que meu irmão é guitarrista? Eu tenho um primo guitarrista que a gente tem a mesma idade, assim. E na época, eu sempre gostei de música. Eu sempre gostei de artes, né? Tanto que eu fiz artes visuais. Mas eu sempre gostei. E por que eu não fiz... Por que eu não pude ter esse aprendizado, esse conhecimento em relação à música, como o meu... Ou como meu primo? Porque eu tinha outras prioridades, como, né, tipo, não, eu tenho que estudar para trabalhar, estudar coisas para poder arrumar um emprego bom. Tinha que estudar, né, eu estudava o colegial e fazia cursos profissionalizantes, porque eu precisava arrumar um emprego. Então, eram outras prioridades. E aí eu tinha que cuidar do meu irmão, que era mais novo, tinha a resposta da casa, sabe? Então, porque o não, ele não é claro, né? O você não pode, ele não é claro. Ele é intrínseco ali nas suas relações do dia a dia, né? Ninguém fala para você e fala, olha, você nunca vai poder ter uma banda ou tocar instrumento porque você, menina, tem que fazer isso. Mas te conduz para um caminho que você sequer cogita a possibilidade de, né? E o machismo e o patriarcado, ele se constrói nesse silêncio, né? Ninguém tá falando não abertamente, só tá construindo um caminho ali que a gente não pode trilhar, né? Que a gente não tem esse direito. Não, só ia comentar aqui o quão violento isso é, né? Eu acho
perverso, violento, assim, sabe? Isso, de não ser falado, que você estava falando exatamente isso, né? Não é que é falado na nossa cara, você não pode, você nunca vai fazer isso, porque você é mulher. Um dia já foi assim. Sim. Mas hoje é de uma outra forma que isso chega e acaba sendo muito mais violento, muito mais intrínseco e muito mais difícil de desconstruir. Então, enfim, eu só queria comentar isso. E às vezes até o detalhe dos padrões machistas de beleza, né? Por exemplo, assim, já tive amigas que lá queria tocar um instrumento, queria tocar contrabaixo, ou tocar guitarra, mas eu vou ter que ter a unha curta. E então, tipo assim, o quanto essa opressão, né, de ter que ter uma unha comprida, feita de um jeito ou de outro, né, às vezes acaba impedindo aquela mulher de ter um prazer que é tocar um instrumento, sabe? Sim. Acho que é isso que a gente questiona, esses padrões e essas normas que estão na construção social e cultural do que a gente aprende do que é ser mulher, do que é ser homem, do que é para a mulher e do que é para o homem, essa binaridade, essa coisa tão marcada, tão dividida, que é como a Nath falou, por mais que ninguém chegue e fale na tua cara, acho que ainda tem até lugares e pessoas, regiões, sei lá, e famílias que devem falar, não é para você, não é para mulher. Mas no meu caso, por exemplo, não foi, né? Eu acho que no nosso caso, assim, não foi dessa forma. Mas é isso, é um impedimento social, porque se vê... E aquele sentimento de culpa, como a Nath falou, no sentido de que você fala, poxa, eu tenho várias outras obrigações, né? Que socialmente, culturalmente, não são colocadas para o homem. O homem pode se dedicar, os homens, no geral, podem se dedicar, né? Os homens cis, geralmente, podem se dedicar a alguma outra coisa, além dos estudos e tudo bem, né? É lógico que tem, acho que é bem importante falar também o homem cis branco, né? Porque o homem negro periférico vai ter outras questões, sim, né? Mas realmente são várias imposições, assim, são várias coisas que vão nos tirando a possibilidade de, né? Sim. Então, inclusive na hora de cantar, né? Na hora de compor, né? Então, uma mulher que fala palavrão ou uma mulher que fala, que denuncia, que é assertiva, ela é considerada histérica, mesmo na música, né? A gente vê aí, sei lá, cantoras de rock e tal, sendo retratadas como drogada, louca, não sei o quê. Sempre pegam pelo desequilíbrio ali da mulher, né? Nunca ela é considerada, olha o que essa mulher falou, uma mina assertiva, tal. Hoje acho que a gente tem, sei lá, de repente a Isa, que fala umas coisas, a Brisa, enfim, hoje tem algumas mulheres dentro do rap, até dentro do pop, que vão construindo isso. O sertanejo ainda mantém as mulheres lá falando de canções de amor, enfim, né? Coisas de relacionamento. Mas também o que a mulher cantava antes era cerceado, né? O tipo de música, o que fala, o que coloca para fora, isso era muito cerceado também, né? Muito policiado. Sim, eu acho que também tem uma questão que, pensando mais no mainstream mesmo, assim, quando essas pessoas entram para ganhar dinheiro, querer só isso, né, que é totalmente ao contrário do que a gente pretende fazer, sabe? É isso, eu quero ser cantora porque eu canto bem e quero ganhar dinheiro com isso. Acaba entrando num padrão ali estético, né? Enfim, a Isa mesmo. Eu concordo com o que você falou da Isa, eu acho que ela é super, né, é ótima ela tá na mídia dessa forma que ela tá e tudo mais, mas eu ouvi já falar que ela emagreceu muito depois que chegou onde ela chegou. Dá pra ver, ela mudou roupa, ela mudou muita coisa. Então, né? Quanto toda essa estética, essa presença, né? E daí a gente chega dessa outra forma querendo que se foda, sabe? A gente é o que a gente é. A gente não vai vender uma imagem do jeito que querem que a gente venda, a gente não vai vender só um estilo de música, como você falou no começo, sabe? A gente faz o que a gente acredita e o que a gente acha que tem que ser dito também. Né? Por isso a preocupação com as letras, a preocupação que as nossas vozes apareçam e não sejam de uma forma só gritada, que seja, se for para ser gritada, que todo mundo grite junto, sabe? Tipo, a gente tem uma preocupação bem grande em relação a toda essa montagem, assim. É uma vontade conseguir ganhar dinheiro com as clandestinas, com certeza, mas a gente sempre está conversando sobre isso, até onde a gente vai, quais caminhos a gente vai escolher, né? O que a gente
vai realmente querer disso tudo, sabe? Sim. Que daí eu acho que é bem diferente dessas mulheres que estão aí no sertanejo, né? Enfim, elas vão lá convergendo com uma coisa que sabe que já tá lá, já tá dado. A receita que o público funciona. vai querer. Exatamente, sabe? Seja estética, né? Seja musicalmente, né? Então... Eu falo porque algumas mulheres são alçadas aí, a diva, que estão no mainstream e tal, a diva pop, e aí usam e abusam do Pink Money, né? Sem levantar, parece que levanta a bandeira, mas não levanta a bandeira, né? É sempre aquela coisa muito comercial, na hora de cantar e vender para as gays vende, mas na hora de se posicionar, de fato, isso não acontece, né? E isso gera uma frustração, né? Eu vejo muita gente, mas fulana não se posicionou quando isso aconteceu, ou contra alguém que foi candidato, enfim, né? Que tem comportamentos extremamente machistas e homofóbicos. Então, essa indústria hoje, inclusive, favorece e gosta do Pink Money, né? Gosta de vender para a população LGBT, mas também não gosta de dar voz e levantar bandeira, né? É só na hora que convém. A indústria musical tem muito disso, né? Uma das maneiras que o capitalismo atua constantemente é se apropriar de uma bandeira de luta que tem uma força, que tem um poder de mobilizar pessoas, e a partir de uma massificação daquele lá, uma commodity, transforma aquela bandeira numa commodity, e aí desvaloriza, e aquela bandeira que antes tinha essa capacidade de mobilizar pessoas, né, acaba perdendo esse poder. Eu sempre uso como exemplo aquela foto que o Peter Korda tirou do Che Guevara. Nos anos 60, aquela foto era capaz de amedrontar os burgueses e inspirar as pessoas à luta. Hoje é apenas uma foto que está em capa de caderno escolar que a criança leva para a escola. Vendendo camiseta na C&A roda. Então era uma imagem que antes tinha um poder de mobilizar pessoas. Foto, uma obra de arte do Peter Korda, e hoje não, é apenas uma commodity. E o capitalismo tem isso. E como a Natália falou, a gente sempre tem essas conversas, né? A gente tem o desejo de ter um projeto financeiramente sustentável, a gente poder se dedicar mais à música, para a gente poder ter outras mulheres trabalhando com a gente, uma equipe técnica permanente. Mas qual o limite? Até onde a gente está disposta a dialogar com um sistema que é muito perverso e que sempre vai querer transformar também a nossa mensagem em commodity, né? Então, esse é um mecanismo com o qual a gente vai estar sempre numa relação dialética e tendo que tensionar essa estrutura e tentar se proteger. Isso. Meninas, 2020 a gente começou o programa falando aí dessa impossibilidade de fazer shows, né? E o lançamento de um disco pede aí palco, pede show, pede essa troca toda, né? E nem só de lives vivem os artistas, né? Porque as lives estão acontecendo, mas ela ainda não é uma ferramenta que se monetiza, né? Então é sempre um QR Code ali para passar o chapéu, ou quando você tem um patrocinador. Enfim, os artistas estão tendo que se reinventar para fazer shows na plataforma durante esse momento que a gente vive de isolamento físico, né? O social está rolando, o físico que não está. A gente vive um cenário muito... Eu não tenho nem palavras para colocar, nem adjetivos para colocar desse caos que a gente vive. Os discursos estão ficando mais violentos, né? A gente está vivendo cada vez mais de perto as repressões, que são as silenciosas, né? Mas o governo não fez nenhuma lei contra o povo LGBT, não fez nenhuma lei contra isso, mas os símbolos desse governo são muito fortes e vão amedrontando e calando as pessoas, mais do que propriamente leis ali, né, que ele pudesse assinar. Tendo em vista esse cenário e pensando aí, né, na maneira como o povo brasileiro tem se comportado, vocês já pensaram com relação a shows? Vocês sentem medo aí quando puder voltar a shows? Eu sei que vocês têm o público de vocês, existe ali, né, a galera que traz o quentinho no coração, que tá junto, mas também lançar um disco, 13 músicas, né? Você vira uma vitrine maior, você vira uma vidraça maior.
E aí tá saindo matéria de vocês em vários lugares e tal, o pessoal da comunicação, eu vi que vocês estão fazendo lá no canal do YouTube também. Enfim, vocês têm algum tipo de medo, de receio para quando vocês de fato estiverem na rua aí com, né, com o microfone na mão? Eu acho que o medo é uma coisa permanente agora, eu acredito, nesse contexto, para qualquer pessoa para qualquer corpo dissidente, né? Para qualquer pessoa que se entende como e que se expressa, né? Que essas outras pessoas fascistas e conservadoras possam ver, enxergar em você, né? O comunista, a lésbica, a bissexual, a travesti, a trans, enfim, qualquer, né? Se puder colocar um rótulo em você e te exterminar, é isso, né? Então, acho que a gente está nesse momento, como você falou, de extremismo, de um discurso de ódio e de ações de ódio, né? De um racismo, de um genocídio da população negra, um genocídio, etnocídio, né? Essa tentativa constante de silenciamento, né? Acho que a gente, na verdade, conquistou as minorias em direitos, mas as que são a maioria, na verdade, né, da população, nós sempre tivemos aí a margem, mas fomos conquistando, né, por muita luta, na verdade, porque a resistência e a luta sempre existiu, desde nessa terra Brasilis, aí, desde que os portugueses chegaram aqui, e essa história não é contada, né? Então, a história da resistência, a história da luta de quem não aceita a dominação e a opressão, ela não é contada, mas ela sempre existiu. Então, nós sempre fomos silenciados, né? Silenciados, e só que a gente passou, enfim, sempre lutamos, sempre estivemos aí lutando, e conseguimos, sim, algumas conquistas. E isso incomodou, né? Isso incomodou, né? Né, o homem hétero, branco, cis, poderoso, que é o que está no topo ali da pirâmide de poder, né, essas pessoas se sentiram extremamente incomodadas e, né, elas também, como elas têm o domínio, né, de vários meios de produção, de comunicação, enfim, é muito fácil também dominar outras pessoas que são oprimidas, mas que estão do lado do opressor, né? Sim. Porque, como diria o Paulo Freire, se a gente não tem também uma educação libertadora, a gente quer se tornar o oprimido vira o opressor, né? Exatamente. Então, a gente está vendo aí também pessoas que são oprimidas, que são uma minoria, mas que estão aí, né? Falando um monte de merda, discurso de ódio contra, se for ver, a si próprio, né? E aos seus. Então, acho que é um cenário em que a gente tem medo, né? Não tem como não ter medo. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre esteve sendo exterminadas. Sempre, entendeu? Então, o medo é constante, mas a luta é constante também, né? E a gente está falando e vai continuar falando, assim. A Nath falou, né, algo muito legal em alguma entrevista que a gente estava dando, que é isso, a gente vai continuar aqui. É isso, vocês derrubam a gente volta mais milhões, entendeu? É assim, a gente vai continuar. Eu sempre penso, eu tenho para mim que essa luta ela é tão, ela amedronta tanto, né? Quem está no poder hoje, não só porque eles querem defender valores de família, porque na real eles estão cagando para isso. A gente sabe, né, que a família tradicional brasileira não é o que se pinta, né? Existem aí vários questionamentos sobre o que é ser família tradicional brasileira, mas é principalmente porque essa luta traz um levante contra o patriarcado, né? Isso não tem, eu acho que os caras estão cagando se você transa com homem, se você transa com mulher, eu acho que isso é uma segunda coisa, mas a luta em si, ela questiona o capitalismo, né? E eu acho que é aí que a ferida dói, é aí que realmente a elite, as mídias, enfim, todo mundo se junta ali para combater, né? Porque a conversa não é apenas sobre a sexualidade, né? Mesmo porque a sexualidade ela já foi muito mais livre em outros tempos, né? Você pegar Roma antiga, você pegar a Grécia, enfim, esse conceito de sexualidade, de gênero, enfim, veio tudo com a igreja, né? Veio tudo com peso aí da construção
do cristianismo, enfim. Mas me parece que é muito essa coisa mesmo de, quando você fala de combater o patriarcado, você quer combater de fato o capitalismo, porque ele só vive porque a gente tem uma sociedade patriarcal, né? Porque se não fosse assim, ele não sobreviveria, né? E é muito interessante isso que você falou, Tainá, porque se a gente pega essa imbricação do patriarcado com o capitalismo, né? Qual o papel dos corpos lidos como femininos, do corpos das mulheres no patriarcado capitalismo? É ser vaso reprodutor de mão de obra barata ou escrava. E para manter as mulheres nesse papel de vaso reprodutor de mão de obra barata ou escrava, você usa toda essa questão moralista, né, para, no fundo, manter a heteronormatividade compulsória. Né? Então, a mulher tem que ser feminina, tem que se envolver com um homem, porque assim ela vai cumprir o seu papel de vaso reprodutor de mão de obra barata ou escrava com o capitalismo periférico. E quando você tem um amor que contesta isso, um amor entre duas mulheres, um amor entre dois homens, uma identidade de gênero desviante, você coloca em risco essa estrutura da mão de obra barata ou escrava. E por isso que vem uma reação muito violenta. Exato. Meninas, recados finais aí. A gente vai ouvir o som da banda Clandestinas hoje aqui no programa. Esse programa também vai ficar disponível lá no YouTube. Vocês deram entrevista para o Ivan Gomes, da Mutantes, ele é super querido também. Peço para vocês que vá conferir Rádio Mutante, lá tem o programa também, entrevista com elas. Saiu matéria no Ponto de Jornalismo. O Vini também fez uma matéria sobre vocês, né? Bem legal, comentando faixa a faixa. Então, eu vou deixar todos os links, né, dessas mídias da Clandestinas aqui nesse vídeo. Para você que está na rádio, você vai lá no vídeo para você pegar os links. Mas também tem as redes das meninas, né? Nath? Bom, então eu vou fazer o recadinho do coração final. Não sei, eu acho que é isso. Foi muito coincidência a gente ter lançado o álbum agora, no meio de tudo isso. Não foi o planejado. O álbum sempre foi um objetivo, como eu já falei, mas era para ter saído em março. E as coisas aconteceram e saiu agora em maio, no meio de toda essa bomba, né? E o disco veio como uma bomba também, do outro lado. Então, acho que é isso, assim, por mais artistas, mais pessoas, como as Clandestinas, a gente precisa conversar sobre muita coisa. O medo é presente, lógico que é, mas não é maior da nossa vontade de transformar. Não é que a gente está com medo agora, a gente sempre teve, entendeu? Então, não é uma coisa pontual, é uma coisa que a gente sabe. A partir do momento que a gente se assume diferente ou com atitudes diferentes, seja feminista, seja com outro gênero, enfim, questiona tudo isso, você tem medo, porque você sabe que você é olhada de uma forma diferente, seja na família, seja na sociedade, né? Você ficar sozinha, você tá se colocando num lugar onde você pode se isolar muito fácil, sabe? Então o medo é sempre presente. Então não é agora que essa bomba está estourando que a gente tem que recuar. Então, eu acho que é isso. Eu acho que mesmo com todo o coração, por mais pessoas, artistas principalmente, que consigam ir para a luta e continuar de pé, apesar de tudo, a gente tem que se manter em pé, se manter juntas, unidas, unides, porque é só assim que a gente vai transformar alguma coisa e para as próximas gerações, os próximos anos, não sofrerem tanto como a gente já sofreu, sabe? Então, isso tudo vem como uma bomba para ser jogada na nossa cara, onde a gente tem que enfrentar. A mudança acontece assim, é um processo de transformação. Então, vamos que vamos, é o que a Lola falou, a gente vai continuar aqui, vai ter que nos engolir, não tem como a gente dar passo para trás, entendeu? E a gente vai continuar de pé. Então, vamos que vamos, eu acho que é isso que eu queria falar. Obrigada, Tainá. Obrigada, meninas. Vocês são extremamente importantes, o álbum tá incrível. Eu agradeço pessoalmente o álbum, achei foda. E a gente vai ouvir o álbum aqui. Quais as redes sociais de vocês? Tem no YouTube, no Spotify? O álbum, ele tá em várias plataformas. Tem
as pessoas podem acessar também o nosso Instagram, @bandaclandestinas, e lá tem o link, na bio tem o link para ouvir o álbum, né? Então tá no Deezer, Spotify, Tidal, não sei como fala, YouTube Music, então tá em várias plataformas, no iTunes, tá no Bandcamp também, tá? Legal. E lá tem a nossa demo. Né? O Bandcamp monetiza, né? Rola. Acho que é o único que monetiza melhor. O né? Bandcamp é uma plataforma que no exterior é muito usada. As pessoas, ao invés de pagarem uma plataforma de streaming, elas pagam diretamente para artistas, muitas vezes, num sentido assim: olha, eu gostei da sua música, vou doar tantos dólares. Aliás, meninas, uma pessoa comprou o nosso álbum hoje no exterior, mas Bandcamp, através do Bandcamp, né? Então, assim, o Bandcamp é uma plataforma que no Brasil ainda não decolou, mas justamente diminui essa intermediação de uma plataforma de streaming para ouvir sua música. E as pessoas que desejarem ouvir nosso álbum e que não são assinantes ou do Spotify, do Deezer, do iTunes, etc., que não pagam, e aí tem que enfrentar aquelas propagandas entre uma música e outra. Se você for no Bandcamp, você pode ouvir o nosso álbum sem propaganda nenhuma e gratuitamente. E é claro, se você quiser fazer uma doação para nossa banda, a gente vai ficar feliz também. É possível também. E é legal ouvir o disco inteiro porque ele tem um conceito, né? Eu sou das antigas, gosto de ouvir faixa a faixa, o disco inteiro. Então, eu altamente recomendado ouvir inteiro, porque o disco em si, ele conta ali uma história, ele tem todo um conceito. De quem que é a capa? De quem que é a arte da capa? Da Emília Santos. Emília Santos, uma artista aqui de Jundiaí, amiga nossa, maravilhosa. Ela é responsável por fazer essa arte da capa, algumas das artes que a gente tem divulgado também nas nossas redes sociais, e pelo logo da banda, né? Da boquinha com a mão. Então, é ela que fez, é nossa parceira aí desde o começo. Aguardando camisetas aí desse disco novo, hein, meninas? Por favor. Vamos vender esse mesh aí, porque, olha, ficou demais mesmo, foi incrível. E o mesh também é um outro jeito aí de se viabilizar, né? A banda, né? Meninas, obrigada, viu? Demais, demais. Bom, o CD novo já entra na programação do Francamente, porque aqui a gente toca. E obrigada. Quando a gente voltar para o estúdio, a gente vai lá. Fazer um acústico, quem sabe? Faz a Nath voltar pro carrom, a Lola pro violão. Tô tocando bastante na quarentena. Aquele A Hora do Rango, sabe aquele programa A Hora do Rango que tem na Rádio Brasil Atual? Do Colibri? E as pessoas vão com bateria pro estúdio da rádio, a gente leva a bateria. Vamos armar isso na Rádio Difusora, imagina, ia dar um vídeo. A gente faz lá, maravilha, vai ser lindo. Sonequinha, tira a mesa aí que a gente precisa colocar uma bateria no estúdio. Obrigada, meninas, de verdade. Um beijo para vocês, viu? Muito obrigada, querida. Prazer estar aqui. Prazer todo meu. Até. Ouçam Clandestinas. Ouçam Clandestinas. Sim. Beijo. Beijo. Beijo.